Em poucos minutos eu vou te mostrar como você pode utilizar a reprogramação mental para atrair uma nova realidade para a sua vida. Eu sou o Denis, professor, hipnoterapeuta, PNLista, comunicador, palestrante, e eu vou te mostrar que a sua mente é incrível e que você pode reprogramar para atrair uma nova realidade. Talvez você não esteja feliz com o quanto você consegue aprender de tudo aquilo que você estuda, ou talvez você não esteja feliz com seus relacionamentos, você acaba brigando sem motivo, você não consegue manter a sua saúde, você não consegue terminar nada que você começou, e tudo isso tem uma raiz. Eu vou te mostrar de onde tudo isso vem, beleza? Então já me conta aqui qual é o seu nome, me escreve aqui nos comentários de qual cidade você está me vendo e qual é a data que esse vídeo te encontrou, para que eu saiba de onde você está me assistindo aqui e quando esse vídeo chegou até você, porque se ele chegou, eu tenho certeza que você vai atrair uma nova realidade reprogramando a sua mente. Bom, o que é a reprogramação mental e como ela funciona? Bom, da seguinte forma, deixa eu passar os slides aqui. Bom, o que é reprogramação mental? Basicamente, funciona da seguinte forma. A sua vida, ela é regida pelos seus padrões inconscientes de pensamento. Como assim? Quando você era pequeno, você escutou uma palavra de alguma figura de autoridade, que é o que a gente chama de P's, professores, pais, padres, pastores, todo mundo com um P tem como se fosse uma autoridade muito grande sobre a sua vida. Então, se o seu pai falou para você, você não vai dar nada na sua vida, você tende a agir dessa forma, porque você acreditou. Lembra, quando eu tinha 7 anos, o pessoal falava do Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa, que você acreditava. Você falava, nossa, o Papai Noel existe, ele vai trazer um presente para mim. Depois dos 7, 8, 9 anos de idade, você já passa a questionar essas coisas. Não, peraí, Papai Noel não existe, não. Coelhinho da Páscoa não existe, não. Mas até os 7 anos, tudo que as pessoas falam para você é como se fosse uma regra para o seu subconsciente. Você acredita e não questiona. Qual é a parte boa? Você pode usar isso com as crianças ao seu redor para programar que elas são incríveis, que elas são bonitas, que elas são saudáveis, que elas podem fazer tudo que elas quiserem. Qual é a parte ruim? Se você foi programado com algo do tipo, você não consegue, é muito difícil. Já viu aquelas pessoas que sempre falam, nossa, mas é tudo tão difícil, nossa, eu não consigo aprender física, não, isso não funciona para mim, é porque a pessoa também foi programada. A parte ruim é que pode ser que você esteja vivendo uma vida de dificuldade durante a sua vida inteira porque você teve uma programação errada. A parte boa é que eu vou te falar hoje que você pode reprogramar isso e de forma simples, para você aprender um novo idioma, uma nova profissão. Sabe aqueles cursos que você compra que você nunca termina? Você pode passar a terminar eles. Se você não termina, tem uma programação mental que eu vou te falar daqui a pouquinho. Então, bora lá. Como que esses padrões são criados? Exatamente da forma que eu te falei. Deixa eu te mostrar aqui uma das formas que a ciência adota e assume que o cérebro humano funciona. Ele é basicamente dividido em consciente, subconsciente e inconsciente. Essa parte do inconsciente aqui, ó, é como se fosse o seu sistema que você não controla. Sabe quando você corta o braço aqui e aí você olha assim, de repente ele já está cicatrizado, você não faz força para cicatrizar? Ou a sua respiração, ou talvez o seu sistema imunológico, isso aqui é como se fosse a BIOS do seu sistema. Ele está funcionando ali, quer você queira ou não. Já o seu consciente é aquele que vai se desenvolver com a sua idade. Hoje você tem um consciente desenvolvido, mas com 7 anos você não tinha. O seu consciente é aquele que julga tudo, se é verdade, se é mentira, se é certo ou errado. Um exemplo, se eu falar para você assim, ó, tem um cachorrinho ali fora, eu vou lá chutar esse cachorrinho. Cara, bem provavelmente você vai brigar comigo. Fala, Denis, pra que você vai chutar um cachorrinho? Isso é totalmente errado. Eu sei que é errado. Mas não tem gente que, mesmo sendo errado, chuta, porque gravou aqui no subconsciente que tem que fazer isso. Por exemplo, quando ele estava em casa, um dia o cachorro entrou em casa e o pai dele chutou o cachorro. Vai para fora, bateu no cachorro. Então, mesmo sendo errado, ele gravou aqui no subconsciente que toda vez que o cachorro faz algo que não deveria, eu tenho que espancar o cachorro, tenho que bater no cachorro. O subconsciente, ele não julga se é certo ou errado. O seu consciente, sim. E é por isso que as crianças aprendem muito fácil, e é por isso que você também engana as crianças muito fácil com a história do Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa. Por quê? Porque o consciente delas ainda não está formado. Então,
Se o seu subconsciente grava algo e ele não julga, você vai agir de acordo com aquilo que você gravou no seu subconsciente. Se você gravou, por exemplo, que, nossa, eu não consigo arrumar nenhum namorado que presta para mim. Gente, nos meus mais de 16 anos dando aula, eu já vi tantas alunas bonitas, legais, gente boa, que ela sempre falava assim, Denis, eu só atraio o cara que não presta para mim. Se ela acredita nisso, o dia que o carinha legal, bonito, gente boa se aproximar dela, ela vai afastar o cara, porque ela acredita que ela não atrai gente boa. Então, se ela só atrai gente ruim, o dia que o gente boa chegar, o que, que ela faz? Afasta o cara, aquele cara não é para ela. As pessoas que falam assim, Denis, dinheiro não dá em árvore. Já viu aquelas? Não, dinheiro, quem ganha dinheiro fácil é só político e você sabe qual que é o ditado preconceituoso, né? Aí, se você tem uma oportunidade de ganhar muito dinheiro de forma honesta, sua mente fala assim, ó, isso aí é errado, velho. Isso aí é errado. Só gente que não presta que ganha dinheiro fácil. Então, você passa a viver uma vida escassa, sem dinheiro para tudo. Por quê? Porque você acreditou que o dinheiro fácil é só aquelas situações que eu te falei. Se algum dia uma pessoa falou para você que você era burro, que você não ia conseguir, todo curso que você compra na internet você não termina. Por quê? Se você não consegue, se você chegar até o final do curso, vai, como diz um amigo meu, vai colar as placas aqui dentro. Tipo, como que eu terminei um curso se eu não dou conta de terminar nada que eu começo? Como que eu terminei um curso se eu não sirvo para nada? Entende que tudo aquilo que você grava, você vai agir de acordo com isso. E sabe o que é o mais doido dessa história, gente? É o seguinte, que isso são padrões inconscientes. Ontem mesmo eu estava atendendo uma pessoa e aí eu perguntei assim, ó, cara, você acredita mesmo que você pode atrair uma vida muito boa para você? Ele, na hora, acredito. Eu falei assim, agora eu quero que você pensa. Esse foi o seu consciente falando. Eu quero que você pense um momento sobre essa pergunta. E você que está assistindo aqui agora, comenta aqui se tudo disso que eu já falei até agora, algo fez sentido para você, do tipo, Denis, eu notei que eu tenho esse pensamento sobre dinheiro ou sobre aprendizado, eu notei que eu já comprei vários cursos que eu não terminei. Então, comenta aí para mim se algo disso aqui fez sentido para você. Bom, e aí, no atendimento que eu estava fazendo com essa pessoa, eu perguntei para ele, falei, opa, passei aqui. Perguntei para ele assim, ó, cara, você acredita mesmo que tudo aquilo que você quer, você fala assim, não, eu mereço uma boa vida. Você acredita que você realmente merece? E aí ele falou assim, eu acredito. Aí eu pedi para ele fazer um exercício que eu vou pedir para você fazer agora. Fecha seu olho aí, você que está assistindo. E eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você responda com sinceridade para você. Se você quiser colocar aqui nos comentários para a gente ver como que está aqui, vai ser ótimo. Se você não quiser, tudo bem. Mas seria surreal se você pudesse colocar aqui nos comentários. E eu fico imaginando aqui quanto que a gente poderia trocar de informações e aprender aqui nos comentários também, né? Mas fecha seu olho aí um minutinho. E quando eu te fazer uma pergunta, eu vou esperar até uns 5 ou 10 segundos para eu perguntar para você qual foi os seus pensamentos inconscientes, aquele sentimento que veio. Fecha o olho aí e eu quero que você pense, de 0 a 10, o quanto você acredita que você pode aprender qualquer assunto que você quiser. Bom, vamos lá. Se você respondeu 10, parabéns. Mas se você é igual eu era há uns anos atrás, eu responderia tipo 2 ou 3, porque eu fui chamado de burro na escola, cara. Minha professora de geografia. Não vou falar o nome dela aqui, não. Talvez algum dia eu fale, para não expor a coitada também. Eu tenho até dó dela, coitada. Mas ela me falou que eu era burro, me chamou de burro na escola. E aí, eu fico pensando aqui, cara, se eu, há uns anos atrás, tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, minha vida hoje estaria muito mais à frente. Mas ainda bem que esse conhecimento me encontrou e eu pude mudar a minha mentalidade. Mas há uns anos atrás eu responderia 2 ou 3. Que número que você respondeu aqui? Coloca aí, eu respondi 10, eu respondi 5. Se você passou por algum momento igual eu passei, você provavelmente vai falar assim, eu acho que eu não consigo aprender muita coisa, não. Agora, a pergunta que eu fiz para a pessoa que eu estava atendendo ontem foi a seguinte, e eu quero que você também feche os seus olhos para você fazer isso, fazer esse teste com você, e depois você escreve nos comentários também
qual foi a sua resposta. Fecha o olho aí, eu vou perguntar. E depois vou esperar os 5 segundos para você pensar, para você ver os seus sentimentos que vêm. O quanto você acha que você é merecedor de ter uma vida próspera, uma família feliz e abençoada? Pensa aí, durante uns 5, 10 segundos. Bom, quando eu fiz essa pergunta para a pessoa que eu estava atendendo ontem, inclusive eu quero ver sua resposta aqui nos comentários, tá? Ele falou assim, cara, eu quero, mas parece que eu sinto que eu não vou chegar lá facilmente. Bom, isso é o que eu pensei durante muitos anos também, gente. Eu também não achava que eu era merecedor. Porque um dia eu escutei, lava a mão para você comer depois que você mexer no dinheiro, porque dinheiro é sujo. Então pode parecer bobo, mas na minha cabeça, o dinheiro era sujo. Se o dinheiro era sujo, eu não posso ter muito dinheiro. Dinheiro não dá em árvore. Então, se dinheiro não dá em árvore, é como se dinheiro fosse muito difícil, se ele não estivesse em lugar alcançável, atingível para mim. Então, eu acabava sempre me sabotando quando eu começava algo que poderia me dar muito dinheiro. Se você não acredita que você é merecedor de uma vida próspera, vai acontecer o seguinte: quando você tiver um bom relacionamento, você vai se sabotar, você vai arrumar alguma coisa e vai acabar terminando. Quando você estiver prestes a conseguir um bom negócio, um bom emprego, você vai se sabotar, você não vai acreditar. Então, terão várias coisas que vão acontecer. Você vai comprar um curso que vai mudar a sua vida e, putz, cara, você vai deixar o curso pela metade. Você vai pagar pelas sessões de terapia, igual já aconteceu comigo. Você não vai terminar as sessões de terapia. Pessoas já pagaram um pacote de sessão comigo, fez 2, 3 sessões e deixou de fazer o restante. É porque a pessoa não acredita que ela vai ter uma vida boa, porque ela não é merecedora disso, entende? E quando você salva isso aqui no seu subconsciente, todas as suas atitudes, elas tendem a ser coerentes com isso. Por exemplo, nos meus mais de 16 anos dando aula, eu sempre vi pessoas que achavam que física era muito difícil. E eu lembro direitinho de um aluno, hoje ele é médico do Exército, e eu dava aula particular para ele. Ele foi fazer uma prova e ele pegou uma questão de física, fez, e a gente foi corrigir depois da prova. Ele, Denis, olha essa questão aqui. Falei, poxa, cara, essa questão aqui é fácil, você faz isso aqui tranquilamente. Um cara muito inteligente. Ele, não, Denis, tá errado. Ele, literalmente, gente, ele pegou a questão, fez em, sei lá, 15 segundos. Eu fiz isso aqui, ó, pegou a fórmula, colocou os valores, deu tanto, mas isso só pode estar errado. Ele foi e marcou outra alternativa. É como se tivesse dado 10. Ele foi lá e marcou 20, porque ele achou que o 10 estava errado. Eu falei, cara, tá certinho o que você fez. Mas vê a falta de confiança, ele não acreditava que ele teria acertado a questão. Então, provavelmente, se você tem essa falta de merecimento, mesmo que você acerte uma questão de física, de matemática, de química, de qualquer outra coisa, você vai lá e marca outra resposta com medo de estar errando. E isso é uma programação. Quando a gente muda essa programação, a gente passa a agir de forma diferente. Como que a reprogramação funciona? A gente usa diversas técnicas para criar novos caminhos neurais. O seu cérebro está acostumado sempre a responder de uma forma. A gente vai mostrar que ele pode responder de outra forma. Bom, eu vou te dar aqui alguns exemplos. Imagine que o primeiro evento seja seus pais falando que dinheiro não dá em árvore, igual eu já falei com você. A sua resposta automática vai ser medo de gastar, culpa por prosperar. Gente, eu senti demais essa culpa por prosperar. Porque quando eu comecei a dar aula, eu sempre dei aula em escolas particulares. E com 2, 3 anos que eu estava dando aula, eu já ganhava mais do que o meu pai e minha mãe ganhavam juntos. Porque eu dava aula em várias cidades e tal. E eu ficava pensando, gente, nossa, olha só, eu dou aula. Aliás, eu ganho mais que meu pai e minha mãe ganham juntos, cara. E começou a dar uma neurose em mim, assim, um negócio muito doido. Eu sempre aprendi as coisas de forma muito fácil. E eu aprendi como viajar de forma muito barata com milhas aéreas. Eu até gravei um curso mostrando como eu visitei mais de 10 países utilizando milhas aéreas, economizando lá 90% das passagens. Professor visitando mais de 10 países, você acredita? Vou deixar o link do curso aqui na descrição do vídeo também, tá? Se você se interessar por viajar de forma muito barata, é só você clicar aqui e cair para dentro desse curso. Mas, como professor, eu fui o primeiro cara da minha família que foi para a Europa de executiva, cara. Peraí,
eu paguei os 40 mil que custava na passagem? Não, eu utilizei técnicas que eu diminuí isso aí muito, muito, muito mesmo. Mas eu e minha esposa fomos de executivas para a Europa, visitamos 4 países na Europa numa viagem só. Só que aí eu fiquei pensando, cara, meus pais nunca nem foram para a praia e eu estou indo para a Europa de executiva. Mano, que coisa louca. Então isso começou a me dar culpa por prosperar. E em vários momentos eu me sabotei. Mas depois da reprogramação mental, eu comecei a ter mentalidade de abundância. Poxa, além disso, além de ir para a Europa, eu também posso levar meus pais para uma viagem. E eu não preciso me sentir culpado por prosperar. Meus pais realmente querem que eu prospere. Então, quando a gente reprograma o nosso cérebro, a nossa mente, a gente passa a ter uma resposta diferente daquela que a gente sempre deu. Se você recebeu críticas na escola, ou no trabalho, ou se escutou dos seus pais que você não ia dar em nada, que você não aprende nada, você vai ter bloqueio de aprendizado, bloqueio criativo, perfeccionismo, medo de errar. Você vai ter muito medo de errar, porque se você errar, as pessoas vão brigar com você. Você vai tender a ser perfeccionista, porque, poxa, velho, meu pai me abandonou. Será que é porque eu errei? Você assume essa culpa. Meu pai brigou comigo. Será que é porque eu errei? Meu pai brigou com a minha mãe. Será que é por minha causa? Às vezes, se você viu seu pai e sua mãe brigando e falou seu nome no meio da briga, você já começa a ter esse bloqueio. Cara, eu sou culpado disso. Entende? E aí você passa a agir sempre dessa forma. Você compra curso e não termina, você não aprende nada, você acha que aprender inglês é difícil, aprender física é difícil, aprender isso, aquilo é difícil. Mas depois da reprogramação mental, você pode ver que você vai aprender com seus erros, você vai ter autoconfiança, você vai sempre, sempre, sempre crescer. Se você viu seus pais brigando na infância, você vai ter medo de tudo quanto é relacionamento. Você começa a namorar com alguém, você já começa a arrumar uma briga. É aquele negócio, não, hoje eu quero brigar, hoje eu quero discutir. Ainda vai postar os vídeos na internet, né? É das surtadas que eles gostam, pelo amor de Deus, gente. Agora, se você reprograma sua mente, você vai ter capacidade de dialogar, confiança nas relações, no equilíbrio emocional. Eu sou, assim, sou extremamente grato a Deus pelo meu casamento e eu falo para todo mundo, mano. Eu sou casado há mais de 12 anos, a gente nunca brigou. A gente concorda com tudo? Claro que não, lógico que não. Mas a gente sabe conversar de forma respeitosa. Nunca teve aquele negócio do tipo, eu vou embora, eu vou ficar um dia sem te ver, vou dormir no sofá porque eu briguei. Não, isso nunca existiu na minha casa, cara, nunca existiu. Por quê? Porque mesmo não vindo de uma família que tinha 100% de equilíbrio emocional, eu quis fazer diferente, eu reprogramei minha mente para ter um novo caminho. Eu vou te dar aqui um exemplo muito simples, que é trânsito, que todo mundo tem problema com trânsito, né? Se você toma uma fechada no trânsito, você tem 3 opções. Você segue calmo, você pode ficar bravo, você pode brigar. Mas algum dia, às vezes você viu seu pai brigando, você quis brigar do mesmo jeito, ou você discutiu com alguém e você se sentiu bem, é como se na sua mente você tivesse saído por cima naquela discussão. Aí o que acontece? O seu cérebro começa a sempre, sempre, sempre fazer esse mesmo caminho. É como se seguir calmo não fosse mais uma opção. Todas as vezes que alguém te fecha, você briga, você buzina, você abaixa o vidro, você grita, aquela coisa errada toda. Daí, depois da reprogramação mental, a gente mostra para o seu cérebro que ele pode ter um novo caminho, você pode seguir calmo. Esse caminho aqui, ó, de ficar bravo, vai diminuindo e esse aqui vai aumentando. De repente, é como se isso aqui ó, nem existisse mais. Todas as vezes você passa a seguir calmo. E esse exemplo você pode pegar para qualquer coisa na sua vida. Se você, às vezes, vamos supor que você coloca aqui, ó, aprender um novo idioma, aprender inglês. Se durante a escola você aprendeu que eu consigo aprender fácil, ou eu fui chamado de burro e não consigo, você vai ficar sempre, sempre, sempre repetindo o mesmo padrão de eu sou burro e não consigo, eu sou burro e não consigo. Você compra curso e não termina. De repente, quando você vê que tem um novo caminho onde eu posso aprender, eu consigo aprender, você passa a agir de forma diferente. Eu sempre uso um exemplo assim com as pessoas. Se eu falar para você que você é a pessoa mais linda do mundo ou a pessoa mais feia do mundo, muda o seu físico, muda o seu rosto, como você se veste? Não. Você não vai ficar nem bonito nem feio se eu falar isso. Agora, se eu falar que você é a pessoa mais linda do mundo e você passa a acreditar que você realmente é a pessoa mais linda do mundo, como que você vai agir? Como que uma pessoa linda se veste? Como que ela sai de casa? Ela sai perfumada ou ela sai fedida? Como que a pessoa linda conversa?
É gritando, ou ela conversa com calma, ela conversa com firmeza, com certeza? Ela é insegura ou ela é segura? Ela é uma coitadinha ou ela é autoconfiante? Entende? Agora, se uma pessoa que se acha feia vai fazer tudo isso, ela vai fazer totalmente diferente. Ela não vai se arrumar tanto para sair, porque já que ela é feia, não adianta. Se ela for falar alguma coisa, ela vai falar tipo, faz o que você quiser. Por quê? Porque, poxa, não confia em mim, então tudo que eu fizer não vai ter resultado. Entende que, na verdade, a crença dela muda exatamente como ela age? Bom, depois de uma reprogramação mental, essa pessoa aqui, um amigo meu, eu não vou falar o nome dele, ele permitiu eu colocar aqui, mas eu falei que eu tiraria o nome dele aqui. Ele vai fazer uma prova para assessor de investimentos. E essa prova é semana que vem, ele estava meio preocupado, porque ele estava fazendo os testes ali, e ele estava ficando ali na faixa de 65% e tal. E aí, depois da nossa primeira, essa foi só uma sessão de reprogramação mental. Antes, ele estava acertando aqui, ó, meio a meio, ou 60%, 40%, acertando 60% e errando 40%. Depois da nossa primeira sessão, ele fez 82%. Uma proporção de 8 ou 9 questões acertadas, num total de 10. Cara, pensa que louco. Com uma sessão, ele teve toda essa diferença no seu resultado. Quer dizer que eu, Denis, ensinei tudo isso para ele? Claro que não, eu não entendo sobre ser assessor de investimentos. Eu entendo alguma coisa de investimentos para mim mesmo, mas eu não sou um assessor de investimentos, eu não sei como funciona aquilo. Mas, se ele acreditava que ele não ia tão bem, o que acontece? O cérebro dele faz com que ele não acerte tudo. Bloqueia algumas informações, que ele acredita que ele não vai tão bem. Mas depois que ele passa a acreditar que ele vai muito bem, que ele consegue, o cérebro libera todas as informações para ele. Por quê? Porque agora ele acredita nisso. Então o cérebro não tem mais motivo para reter a informação. Libera aquela informação, assim, de forma fácil. Eu já vi vários alunos que eles fazem a prova, não conseguem fazer uma questão, sai da prova, a pessoa consegue fazer a questão. Por que acontece isso? Porque no momento onde ela não acredita que ela consegue se sair bem na prova, chegou na prova, o cérebro tem que bloquear a informação. Depois da prova, ela consegue fazer tudo aquilo que ela quer. Comenta aqui se você já passou por algo parecido numa prova, eu achava que eu não dava conta, cheguei em casa e descobri como que eu fazia, talvez era um desafio no seu trabalho, você tinha que resolver alguma coisa, não estava dando conta. Chegou na sua casa, deu certo. Ou depois que você precisava de um argumento, você chegou na sua casa, nossa, olha o argumento aqui, eu podia ter usado esse argumento. Ou se foi esse caso de uma prova, às vezes você é um estudante, foi fazer um concurso, vestibular, na hora da prova você não conseguiu. Saiu da prova, você resolveu a questão talvez até de cabeça. Comenta aqui se você já passou por algo parecido. E o próximo é o Felipe. O Felipe é um dos maiores cases de sucesso que eu tenho, porque de 1 para 2 sessões, ele parou de tomar remédio para insônia, ansiedade, depois de 8 anos tomando remédio. E como que funciona isso, Denis? Se você acredita que você precisa de remédio para dormir, você está certo. Quando é hora de dormir, se você não tomar remédio, seu cérebro vai dar uma loucura ali, vai falar, cara, traz remédio, traz remédio. Agora, se você programa que você não precisa mais desse remédio, acabou. O Felipe foi uma coisa surreal. Depois de 8 anos tomando remédio, passando por psiquiatras, psicólogos, fazendo acompanhamento ali por anos e anos, tomando remédio todos os dias para dormir, depois de 2 sessões, zerou. Então, tudo aquilo que você programa no seu cérebro, você vai fazer. Então, esse vídeo aqui, pessoal, é para te falar que existe sim a possibilidade de você mudar a programação mental. Você pode mudar a programação mental para você atrair um novo relacionamento de forma muito boa. Muito se fala sobre a lei da atração, mas se você não reprograma sua mente, a lei da atração não funciona para você, tá? Então, você pode utilizar a lei a sua reprogramação mental para você atrair um novo relacionamento, um novo físico para você. Eu nem mostrei aqui, eu queria colocar minha foto do antes e depois, do tanto que eu tenho emagrecido, depois que eu mudei a minha mente. Você pode atrair uma nova realidade financeira, você pode atrair uma nova forma de aprender as coisas, de acreditar em você, relacionamento e tudo mais. E eu tenho desenvolvido esse projeto com todo mundo que passa pela minha vida, e eu vou te falar, surreal o que eu tenho visto, tanto na minha vida quanto na vida das outras pessoas. Então, se você deseja
um atendimento de reprogramação mental, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram, só você mandar uma mensagem lá no direct, e eu ou alguém que me ajuda aqui no meu Instagram vai te responder e a gente vai te falar como tudo isso funciona, como que funciona o passo a passo comigo. Primeira coisa vai ser a gente fazer uma consulta de análise avaliativa para eu entender toda a sua situação e depois a gente ver quantas sessões serão necessárias para que você reprograme a sua mente e atraia uma nova realidade. Sabe, eu fico imaginando aqui, se eu tivesse tido acesso a esse conteúdo quando eu tinha, sei lá, 18, 20, 21 anos de idade, cara, minha vida hoje seria totalmente diferente, porque o que eu tenho atraído depois que eu entendi isso, não está escrito. E eu fico aqui imaginando também o quanto que talvez você tenha quebrado a sua cabeça tentando fazer diversas coisas e o resultado é sempre o mesmo. Se você tem passado por algo dessa forma, comenta aqui, deixa nos comentários o que mudou na sua mente com essa visão aqui e se você precisa de algo em relação à sua reprogramação mental, talvez você está tentando a lei da atração de todo jeito e não está funcionando, me chama lá no Instagram que eu vou te falar como eu vou poder te ajudar aqui, beleza? Valeu, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, deixa seu comentário, sua curtida, manda esse vídeo para aquela pessoa que precisa dar uma reprogramada mental e me segue nas redes sociais, beleza? Um abraço e até a próxima.